Veja só como é que é a aplicabilidade da Lei Maria Capetenha. O que diz o artigo 1º desta lei? O artigo 1º da Lei Maria Capetenha, a saber, Lei número 11.340/2006. Diz assim o artigo 1º. A lei foi criada com o intuito de criar mecanismos para coibir, para promover proteção e coibir violência contra a mulher nos termos do artigo tal da Constituição e babá. Tá mais ou menos assim lá. Lá deve estar falando assim, proteção à mulher. A lei fala sobre o tipo, sobre a autoria do crime, restringe a autoria do crime. A lei fala que a violência tem que partir do homem para se aplicar a lei? Não, não fala. Olha para você ver. Eu fiquei sabendo de um caso em que uma mulher agrediu outra mulher. Esta mulher foi prestar queixa na delegacia da mulher. Sabe o que falaram para ela? Não, aqui a gente só atende casos em que o homem agride a mulher. A mulher ficou sem respaldo, sem assistência. A mulher ficou sem suporte. Olha para você ver. Olha a aplicabilidade dessa lei. Fala-se tanto em feminicídio, violência contra a mulher, mas aí eu te pergunto, uma mulher que agride outra mulher também não é violência contra a mulher? Uma mulher que mata outra mulher também não é feminicídio? Olha para você ver como é que é a hipocrisia desse povo. Criaram uma lei imbecil que só é aplicada quando o autor do crime é o homem. Olha a contradição. Olha a contradição. Na prática, na aplicabilidade da lei, ela encontra uma contradição, né, com relação ao próprio texto da lei. Uma lei que deveria ser revogada. Porque não inclui os homens, além de não incluir os homens nesta pauta, ainda não consideram que uma mulher pode ser vítima de outra mulher. Em teoria, né, o que se subentende? Que a violência contra a mulher pode ser sofrida por qualquer pessoa, seja homem ou mulher. Mas na prática, eles só punem os homens que batem nas mulheres. Por quê? Por quê? É um sistema que criou esta porcaria para castrar os homens. E agora tem esse negócio de que homem interrompendo uma mulher num discurso é crime. Até isso virou crime. Então, a mulher pode estar falando uma das piores baboseiras do mundo, mas se o homem interrompê-la, ele é o criminoso. Ele é um criminoso. E agora estão querendo, tá havendo um projeto de lei aí que está obrigando as empresas a pagarem estadia para mulheres que sofrem violência doméstica. Estão pagando para as mulheres ficar em casa. Em casa. Quem paga essa conta? Nos primeiros 15 dias,
é o empresário que não tem nada a ver com isso, né? É um empresário que não tem nada a ver com isso, tem que tirar do bolso dele. Quer dizer, o marido bate na mulher, quem tem que pagar é o empresário que contratou essa mulher, só porque a mulher está trabalhando na empresa desse cara. Daí por diante, é por conta do INSS. O que é INSS? Instituto Nacional de Seguro Social, ou INPS, não sei se mudou, né, de INPS para INSS, Instituto Nacional de Previdência Social. Então, é por conta do INSS, que é uma previdência pública. E se é público, quem é que paga essa conta? Nós, os contribuintes. Nós, os contribuintes, pagaremos para a mulher ficar em casa. Ou seja, ela não precisa provar nada. Se ela inventar que foi agredida, prestar queixa na delegacia da mulher e foi expedida a medida protetiva, o que acontece? Nós vamos pagar essa conta. A mulher vai ficar em casa, numa boa, e muitas das vezes, se ela realmente é agredida, o que acontece? Ela perdoa o agressor e fica lá de boas com ele, e o babaca do empresário, e nós aqui, pobres contribuintes, pagando essa conta, para a mulher voltar às boas com o agressor. Por isso que as coisas estão ficando caras. Faz o L. Por isso que o Brasil está tomando esse rumo, o rumo do colapso. Por isso que o Brasil está perdendo respeito em relação aos outros países do mundo. Fala que o Brasil é um país em desenvolvimento, é um país emergente, um país que um dia já foi subdesenvolvido. Mas agora está ficando pior do que um país subdesenvolvido. Está ficando pior do que... Está quase virando uma Venezuela, uma Cuba. Por quê? De tanto criar essas babaquices, essas leis que não resolvem bosta nenhuma. É o caganil, é o bostil. E agora estão querendo calar aqueles que falam a verdade, aqueles que proclamam a verdade. Você já viu alguma emissora de televisão falar da possibilidade da mulher estar mentindo? Não, a palavra da vítima tem peso de prova. O que a mulher falar, a justiça tem que acreditar. Cadê a presunção de inocência? Nesse caso não tem presunção de inocência. O homem é culpado até que se prove o contrário. É presunção de culpa. Todas essas leis feministas existem, em todas elas existem não a presunção de inocência, existe presunção de culpa. No Código Penal, no Código Civil, no Código de Processo Penal, existe no Código de Trânsito Brasileiro, existe a presunção de quê? De inocência, onde o acusado, ele é ouvido, ele passa por todo um processo de investigação, né? Passa pela oitiva, tem a presença de um advogado para ir lá defendê-lo, a justiça escuta ele, escuta a versão dele, ele precisa provar, ele apresenta suas provas. Nesse caso, o ônus da prova cabe a quem acusa, mas na Lei Maria Capetenha não. O ônus da prova cabe a quem é acusado, ou seja, é o cara que tem que provar que não fez nada com a mulher. Não é ela que tem que provar que ele agrediu, não. O homem tem que provar que não fez nada com a mulher, que essa mulher é uma mentirosa. E a maioria
das denúncias de agressão são o que, senhores? São falsas. E isso a mídia não fala. Não fala. Somos nós que falamos. Sou eu quem estou falando. É o Dom Sandro que está falando. É o Rafael Aires que está falando. É o Bruno Gílio que está falando. É o Social Promo que está falando. São outros canais masculinistas que estão falando. É o Severino Pio que está falando. Todos nós, proclamadores da verdade. Por isso que eles estão com raiva de nós. Por isso que a mídia, por isso que o Ministério Público já está pensando em nos investigar e nos criminalizar. Porque eles sabem que nós estamos falando a verdade. Porque eles sabem que nós estamos colocando o sistema contra a parede e desmascarando essa farsa. Eles sabem disso. Por isso que eles têm raiva de nós. E eu tô gostando de ver como os homens estão despertando, como existem mulheres que não vão mais conseguir se relacionar, não vão mais conseguir arrumar emprego, porque as empresas não vão querer contratar mulheres para depois ter que pagar elas para ficar em casa. As empresas não vão mais contratar mulheres. Vai ficar difícil para a mulherada arrumar emprego e arrumar namorado. Vai ficar difícil. É um tiro no pé, gente, é um tiro no pé. E os homens? Os homens estão lá, de boa e tal, construindo seu império, né? Comprando seu carro, construindo sua casa, pulando de chopa na piscina no verão. Os homens estão de boa, solteiros, livres. Alguns curtem a vida, outros pagam lá um AGP, 100 conto, 150 conto, vão lá e dão uma furunfada e tchau, obrigado. Os homens estão preferindo isso, porque o conceito de casamento no Brasil, né, que é considerado um estado laico, se perdeu. Aqui se perdeu. Não estou falando contra o casamento, porque casamento é e continuará sendo bênção de Deus. O problema está nessa intervenção malévola e diabólica que está aí, que está fazendo com que os homens desanimem do casamento. O problema está nos homens que são o quê? Frustrados, que são moleques. O problema está nos homens? Será que está nos homens? A culpa é sempre dos homens?